qual o cenário e as oportunidades da categoria de alimentos funcionais? É o que você vai conferir hoje no Food Connection. Food Connection no ar, o programa para toda a cadeia de alimentos e bebidas. Eu sou Ana Domingues e essa semana tá especial para o mercado de ingredientes. Essa semana, ela é a semana digital da Food Ingredients South America. O nosso ARMAP está no ar com uma programação completa para o mercado de ingredientes e o melhor, com inscrição gratuita. Você ainda consegue conferir tudo que rolou essa semana e ficar por dentro de todas essas informações. Foram diversos debates, diversas marcas importantes participando dessa semana tão especial do mercado de ingredientes. Aqui no Food Connection não foi diferente, a gente trouxe também diversas entrevistas com especialistas importantes desse mercado, tudo disponível aqui para você ver e rever sempre que quiser. Então já se inscreve no nosso canal, ativa as notificações que toda semana tem um vídeo exclusivo aqui esperando por você. Também dá para acompanhar nas principais plataformas de podcast e também acompanhar no nosso portal de conteúdo, que tem não só os nossos vídeos, mas também entrevistas, galerias de foto, materiais para download e muito mais. Só acessar www.foodconnection.com.br. Hoje o tema é sobre alimentos funcionais, entender um pouquinho desse cenário e quais são as oportunidades. A gente teve um importante marco aí na questão de regulatórios, né, mais voltado para suplementos, mas também trouxe grandes oportunidades para os alimentos funcionais. E quem vai contar para a gente um pouquinho sobre isso é a Aline Bento, que ela é coordenadora da divisão de alimentos da Vigna Brasil. Fiz um bate-papo com ela bem bacana, ela contou um pouquinho sobre essas oportunidades, quais os desafios e a importância da parceria entre a indústria de ingredientes com a indústria alimentícia. Vamos conferir. Bom, Aline, muito obrigada por participar do Food Connection. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse mercado dos funcionais, né, dos probióticos, prebióticos, enfim. E eu queria já começar te perguntando, né, com essa abertura de oportunidades para essa categoria, quais são as tendências que a gente já pode prever a partir de agora? Bom, Ana, obrigada, né? Obrigada pelo convite, pela oportunidade de poder falar desse tema aí que é tão relevante, né, para a indústria, mas é também para o governo, é também para o consumidor que aponta, né? E de fato quem acaba ditando aí as tendências, né? E falando de tendências, eu acho que dentro das alegações de propriedade funcionais dos alimentos, porque até já faço um parênteses explicando um pouquinho que a gente na nossa regulamentação, nós não temos uma definição de alimentos funcionais, né? Nós temos uma definição de alimentos com propriedades, com alegações de propriedades funcionais, né? E dentre essas propriedades funcionais, acho que uma das grandes tendências que a gente tem é referente à longevidade, então aquelas alegações, né, ligadas com a qualidade de vida, na verdade, com o bem-estar e saúde de uma maneira geral, mas acredito que essa questão da longevidade está realmente em alta, porque a gente tem aí uma expectativa de vida muito grande, né, aumentando cada vez mais, não só no Brasil, como no mundo, enfim, e as pessoas querendo chegar lá na frente com saúde, né, ela não quer só ficar mais velha, mas ela quer chegar com saúde. Então, a gente tem uma forte tendência no que se refere à longevidade, à prevenção das doenças, né, de doenças crônico-degenerativas, como Parkinson, como Alzheimer, também de distúrbios relacionados com ansiedade, com depressão, enfim. A gente até tem um novo termo aí na área, né, na área da saúde, que é a psiquiatria nutricional, que justamente estuda essa relação entre o alimento, né, entre a nutrição e a saúde mental. Então, é bastante interessante. E, sem dúvida nenhuma, pensando nesse momento até que a gente vive hoje, né, mundialmente, acho que a moeda mais valiosa hoje é, sem dúvida nenhuma, a imunidade. Então, certamente, a gente pode colocar lá nos top trends, lá, né, a imunidade.
certamente com uma tendência muito forte, né? Então, e a gente tem aí uma vasta gama de alimentos relacionados, que tem propriedades relacionadas à imunidade, e, de uma forma geral, realmente tudo que está relacionado com bem-estar, com saúde. Nós temos também alguma categoria de alimentos conhecida como multifoods, né, que são alimentos que trazem umas sensações, né, sensações de conforto, sensações diversas, então também ali nas tendências, e que a gente pode conseguir isso através aí das propriedades funcionais, né, que a gente tem nos alimentos. Nesse ano, a gente tem percebido aí não só um avanço científico muito grande, como você falou, nessa questão da imunidade, diversas descobertas aí bacanas, mas também a gente consegue perceber que a inovação está cada vez mais próxima da produção industrial. E além das oportunidades para inovação, a gente teve também aí um marco muito importante, que foi o marco regulatório da Anvisa, né? Eu queria saber o quanto que isso gerou de oportunidades para desenvolvimento de novos produtos. Bom, sem dúvida, né? Muitas oportunidades. O marco regulatório ele veio realmente para trazer uma nova dinâmica de aprovação de novos alimentos, novos ingredientes. Claro, né? O foco dele foi suplementos, né? Então ele foi focado nos suplementos alimentares. Porém, ele trouxe também, por exemplo, a legislação dentro do marco regulatório, a gente tem a RDC 241, né? Que é uma RDC que trata da aprovação dos probióticos. E aí não só para uso em suplementos alimentares, mas também para uso em alimentos convencionais. Então, o marco regulatório ele está desencadeando, na verdade, grandes mudanças regulatórias, né? Alterações de diversas legislações. Hoje, a Agência Nacional, né, de Vigilância Sanitária, a Anvisa, enfim, ela tem na área de alimentos uma série de discussões que acabaram desencadeadas por conta da publicação do novo marco regulatório. Então, a gente percebe que ele não ficou apenas para os suplementos, mas ele abriu possibilidades para todas as demais categorias, tá? Então, sem dúvida nenhuma, ele vem aí na mão da inovação, né? Contribuir, ajudar as indústrias na inovação de conseguir pensar em possibilidades que até antes do marco regulatório eram muito difíceis, né? Certas comunicações que se pode nos produtos hoje, que não eram, né, antes permitidas. Então, ele veio ser disruptivo mesmo, né? Essa palavra que está tão na moda, e de fato ele veio ser disruptivo na área regulatória. Que bacana. Bom, eu acredito que seja um grande desafio aí para todos os pontos da cadeia, né? Fazer esse equilíbrio entre o regulatório, trazer inovação e desenvolver produtos que agrade o consumidor. Nesse ponto, eu queria saber como que está a parceria do mercado de ingredientes com a indústria alimentícia. Bom, acho que nunca essa parceria esteve tão motivadora, né, para ambos os lados. Até porque, voltando um pouquinho na questão anterior, falando, né, do marco regulatório, que trouxe um desmembramento, então, de avaliação de segurança e eficácia dos alimentos como o primeiro passo. Não que isso não acontecesse antes, isso sempre aconteceu, né, durante os processos de aprovação. Porém, agora, ele está muito mais claro, né? Ele está muito mais também segregado dos processos finais. Então, a indústria de alimentos, né, para o consumidor final, ela, mais do que nunca, esse engajamento com a indústria de ingredientes é interessante. Por quê? Porque elas juntas podem se unir na intenção de realmente viabilizar os ingredientes e viabilizar os alimentos para o consumidor. Então, foi um grande ganho, até porque quando a gente pensa nas questões regulatórias, a gente também tem que pensar na questão financeira, nos gastos, enfim, né, que para ambas as indústrias, porque demanda pesquisa, né, demanda muito, o produto, o alimento para ele ser aprovado, ele vem com um processo muito longo de pesquisas e de investimentos, de inovação, de novas tecnologias, e é bacana que hoje a indústria de ingredientes, quando ela consegue aprovar um ingrediente, né, esse ingrediente ele acaba ficando disponível
para diversas indústrias de alimentos. Então, isso é bacana, porque pode gerar uma força-tarefa, né, das indústrias para colocar algo, para trazer as inovações, tirar lá, né, tirar da bancada de P&D lá e trazer realmente, colocar para o consumidor, né, trazer isso para colocar no mercado, de fato. Nossa, uma recomendação perfeita essa de trazer e fazer uma força-tarefa para que todo mundo consiga uma inovação mais rápido. Muito legal isso. E essa questão da inovação, né? Essa semana a gente teve uma entrevista muito bacana com a Juliana Gleiser, da Nestlé, e ela falou exatamente isso. Hoje você olha para as gôndolas da farmácia, fica aquela coisa, mas é um alimento, é um remédio? Como que é isso, né? A gente está vendo essa revolução do fármaco com o alimentício que está sendo muito bacana. E para que essas empresas comecem a pensar fora da cápsula, né? Eu queria que você trouxesse algumas orientações aí para que essa categoria tão importante, que está sendo tão evidenciada, consiga ter ainda mais relevância. Bacana esse termo, né? Pensar fora da cápsula. Acho que é muito bacana e muito interessante para as indústrias realmente pensar dessa forma, porque, sim, a gente tem uma demanda, a gente sabe que tem uma demanda bastante grande por suplementos alimentares. Hoje a gente já tem uma definição muito clara em termos regulatórios, né, do que é um suplemento e do que é um medicamento. Então, a gente tem essa divisão muito clara, que inclusive o novo marco regulatório ajudou, né, a realmente separar uma coisa da outra, o limítrofe, né, entre um e outro. Porém, eu acho que a indústria de alimentos ela pode olhar mais, né, para os alimentos convencionais também. A gente tem, acredito que tem várias possibilidades aí dentro, realmente fora da cápsula, dos próprios alimentos. Então, se a gente pensar, hoje nós temos políticas públicas, por exemplo, a fortificação do sal com iodo, a fortificação das farinhas com ácido fólico, né, e ferro. São políticas públicas aí visando garantir à população, né, a suplementação, aí um aporte adequado, na verdade, de certos nutrientes. E eu acho que uma coisa muito interessante seria as associações público-privadas, né, nesse interim. Então, a indústria realmente se aproximar do governo e vice-versa, e da academia, para trazer isso para a população, atingir um maior número de pessoas, na verdade, porque a gente vê que os alimentos com propriedades, né, com alegação de propriedade funcional, ele ainda é um segmento, talvez a gente pode chamar de nichado, né? Você ainda tem, assim, não são todas as pessoas que conseguem ainda chegar lá e poder ter essa escolha de parar e pensar no alimento além, né? E não apenas na questão da alimentação, mas pensar na nutrição, né? Pensar naquele alimento, no que ele vai proporcionar para o corpo. E, de repente, uma parceria entre o governo, entre a indústria, né? E aí apoiada pela ciência, pode trazer benefícios para uma população, falando mais na massa mesmo, sabe? Da população, né? Trazer isso de uma forma que possa atingir mais pessoas, através de políticas mesmo públicas, né? Visando aí a saúde. Enfim, eu acredito muito nisso, eu acredito que seria um caminho para as indústrias pensarem fora, né? Fora aí da cápsula, como você falou. Eu também conversei com a Thalita Anthony, que é gerente geral de alimentos na Anvisa. Ela conversou um pouquinho com a gente sobre essa questão dos aspectos regulatórios e também falou um pouco sobre esse cenário dessa categoria, né, de alimentos funcionais, suplementos, enfim. Vamos conferir? Para começar o nosso bate-papo, queria que você me falasse um pouquinho aí da importância dessa regulamentação desses alimentos com alegações de propriedades funcionais, né, embasada aí nesses constituintes previstos nessa lista positiva. Bom, eu acho que essa pergunta, ela está falando de duas coisas diferentes, né? A gente tem uma regulamentação de alimentos com alegações que já é antiga, que é a Resolução 18 de 1999 e a Resolução 19 também de 99, que trazem a obrigatoriedade de registro dessa categoria de alimentos, alimentos com alegações de propriedade funcional. O que nós tivemos recentemente foi o regulamento de suplementos alimentares,
né, que trouxe uma lista positiva por meio da Instrução Normativa 28 de 2018, e para essa categoria especificamente, as alegações, então, estão inseridas numa lista positiva relacionadas a cada nutriente, né, o que cada nutriente pode ter de alegação. Certo. E para fazer a solicitação desse registro, quem seria o responsável? A indústria de ingredientes ou quem vai fazer, ou quem vai fabricar esse produto final? Bom, hoje a nossa legislação ela não traz, ela não especifica, não obriga, né, não vincula quem precisa ser a empresa, quem é o ator da cadeia que peticiona. Então, quando se trata de um produto final, um alimento convencional com alegação, que é o que são regidos hoje pela resolução que eu mencionei no início, a 18 e 19, geralmente quem pede é o detentor do registro do produto final, então é o fabricante do produto. No entanto, a norma de suplementos alimentares ela tem trazido um novo racional, que é o que nós entendemos que é mais razoável, é mais eficiente, que seria a aprovação da alegação para o ingrediente. Então, quem deveria pedir, né, entrar com o pedido junto à Anvisa, seria o fornecedor do ingrediente, porque uma vez autorizado o uso dessa alegação para o ingrediente, ele pode distribuir para várias empresas fabricantes de produtos finais e elas já poderiam usar essas alegações, né, uma forma de simplificar o processo. Simplificar o processo e também trazer um diferencial, né, para essa indústria que teria esse registro, né? E qual que é o processo para esse registro? Ele tem um tempo muito grande para aprovação? Como que está sendo isso? Eu vou continuar dividindo as minhas perguntas em duas partes, tá? Então, quando a gente fala do registro do alimento com alegação, do produto final, e hoje ele está circunscrito principalmente aos alimentos convencionais, a gente tem um tempo curto, né? Em torno de 70 dias, se o processo não sofrer nenhuma exigência, mas em torno de 6 meses, caso seja necessário a identificação de alguma informação complementar pela Anvisa, o dossiê não tenha sido completo. Então, a empresa do produto final entra com pedido de alegação, é mais ou menos esse o tempo, né? As filas de registro são mais curtas. Quando a gente vai para uma avaliação da eficácia, né, de uma alegação para o ingrediente, a gente já tem um tempo hoje um pouquinho maior, inclusive porque as filas são ainda as mesmas em relação à avaliação de segurança dos ingredientes, que hoje a maior demanda que a gente tem na área de alimentos é pela avaliação da segurança, né, que é um requisito obrigatório para os novos ingredientes. A eficácia não é um requisito obrigatório, ele é opcional. Então, e como eles estão na mesma fila, acaba tendo um tempo hoje em torno de 1 ano para obter essa aprovação. Certo. E além desse registro, existem alguns outros trâmites legais que são importantes e devem ser levados em conta na hora de registrar um alimento nessa categoria? Sim, em relação ao registro dos alimentos convencionais, é a instrução do processo de registro, mas caso seja aprovação da alegação para um ingrediente ou só avaliação da eficácia, né, como no caso dos suplementos alimentares, a empresa precisa instruir um outro tipo de dossiê, que é o dossiê de avaliação de eficácia, né, de alegação, inclusive vai para uma outra fila, uma outra gerência tem um outro trâmite. Então, existem informações importantes que precisam ser apresentadas, no dossiê científico é importante que seja colocado qual é a forma de consumo do produto, qual é a quantidade mínima, qual é a alegação pretendida, qual é o público-alvo, né? A empresa precisa demonstrar qual é a quantidade mínima que vai garantir aquele efeito que ela quer declarar na rotulagem, quais são os desfechos, né, que ela está avaliando no estudo, então, os endpoints que a gente consiga, de fato, durante a avaliação, confirmar que aquilo realmente tem relação com a alegação pretendida. Então, tem todo um dossiê, né, vários estudos que são apresentados para que essa alegação ela possa ser aprovada. Certo. Né, quais são os desafios para essa categoria, né, nesse momento? A gente tem passado por diversas transformações por conta da pandemia e a gente queria saber de você como que você acha, quais são os próximos desafios, né, para que essa categoria tenha ainda uma melhor aceitação do consumidor brasileiro?
E o que a gente observou da pandemia, né, principalmente nos meses pós-pandemia, é que o setor produtivo continua a todo vapor, pelo menos em relação ao peticionamento, né? As nossas filas, elas não tiveram nenhuma redução, pelo contrário, tiveram um aumento, e justamente o aumento que a gente vem observando é na avaliação de segurança de novos ingredientes e algumas vezes relacionados a alegações. Então, o setor tem se movimentado para trazer novos ingredientes, principalmente para suplementos alimentares, e muitos estão interessados, principalmente nas substâncias bioativas, né, que têm alguma relação, alguma propriedade relacionada à saúde. Então, eu vejo o setor muito interessado e está muito provavelmente atendendo uma demanda do consumidor, né, o consumidor que está buscando novas alternativas, que tem interesse em conhecer novos produtos. Então, a gente vem observando que o setor, mesmo nessas condições, continua se movimentando e buscando essas inovações. E para dar aquele toque final no nosso episódio de hoje, eu vou compartilhar com vocês a conversa muito bacana que eu tive com a Fátima Adélia, que é consultora técnica em assuntos regulatórios da ABIAN. Trouxe algumas informações muito importantes sobre essa categoria e eu queria compartilhar com vocês agora. Vamos conferir? Muito obrigada por participar do Food Connection. E para começar aqui o nosso bate-papo, queria saber de você, o novo marco regulatório da Anvisa está trazendo quais oportunidades para os alimentos funcionais? A Anvisa está trabalhando há alguns anos, né, na nova legislação, no novo marco regulatório de suplementos, o que envolve a parte também dos ingredientes dos alimentos funcionais. E foi um avanço muito importante quando foi publicada em 2018 essa nova legislação. Essa nova legislação abre oportunidade para novas categorias de produtos, novos alimentos, os alimentos funcionais, que ficam num limiar muito estreito entre o medicamento e o alimento propriamente dito. Mas hoje a tendência, né, a tendência mundial pela saudabilidade e tudo mais que o consumidor vem buscando, eu acho que favorece o mercado de funcionais, porque o funcional, ele não é um medicamento, ele atua na prevenção de determinadas doenças. Então, para a indústria alimentícia, é uma grande oportunidade de inovação, de buscar novos produtos. E a gente tem visto, né, as indústrias realmente se movimentando e trazendo lançamentos nesse sentido. Mas eu queria saber de você também, quais seriam os desafios de transformar esse alimento, né, esse ingrediente, em um formato menos com cara de farmácia e mais com cara de alimento? Desafios não são poucos, né? Nós entendemos que o pessoal de P&D está trabalhando bastante nisso. Nós temos como tirar aquele jeitão, né, de comprimido, de cápsula, e passar isso para um shake, para um suco, para uma barra de cereais, enfim, para diversos outros produtos em formato de alimentos, né? Com apresentação na forma de alimentos, né? Então, hoje nós vemos alguns iogurtes com apelos funcionais, barras de cereais, até pães, né, que não são como não tem não com apelo tão funcional, mas que já dá um claim de saudabilidade. Então, eu acho que o pessoal está trabalhando forte nisso e é uma oportunidade de crescimento para o mercado. E como que está a indústria de ingrediente? Ela tem inovado nessa categoria, Fátima? Tem. Estão surgindo vários ingredientes de origem vegetal, vários ingredientes de origem animal, e que buscam, né, cuja finalidade é buscar a funcionalidade e a funcionalidade do alimento final, né?
A Anvisa também está desenvolvendo um trabalho da revisão de legislação de novos alimentos, está fazendo um outro trabalho com substâncias vegetais, que vai envolver extratos, substâncias vegetais que podem ser substitutos de aditivos, com vistas a clean label. Então, tudo isso é uma oportunidade muito grande para a indústria alimentícia. A Bian está trabalhando muito próximo da Anvisa no sentido de aproximar mesmo a indústria do o órgão regulado e o órgão regulador, né? Porque eu acho que o trabalho em conjunto facilita ambos os lados. Com certeza. E como que tá as expectativas de crescimento, né, de produtos funcionais no Brasil, Fátima? Olha, uma expectativa segura, nesse momento, fica difícil da gente estar prevendo alguma coisa, principalmente pelo momento que o mundo está atravessando, né? Mas nós temos uma perspectiva bastante elevada. Então, o mercado está se preparando, está preparando o consumidor, e eu acho que nós vamos ter, em breve, um boom aí de lançamentos. Bacana. Para finalizar aqui o nosso bate-papo, queria que você contasse para a gente quais são os cuidados essenciais para que uma indústria possa lançar produtos funcionais, né? E qual a importância dessa indústria trabalhar em conjunto com a indústria de ingredientes, que é a que vai ter ainda mais conhecimento, e trabalhar em parceria nesse momento pode ser muito importante, né? Sim, é fundamental uma parceria entre os fabricantes de ingredientes e os fabricantes de produto final, né? Porque são os fabricantes de ingredientes que detêm o know-how desse tipo de produto, são eles que podem auxiliar no desenvolvimento, em qual base alimentar determinado ingrediente funciona melhor, enfim, uma série de coisas. E para a aprovação de novos ingredientes também, é fundamental a participação da indústria de ingredientes, porque somos nós que temos o conhecimento, nós que sabemos detalhes do processo de fabricação e tudo mais. A própria Anvisa, né, destacou muito em todo esse processo de regulação da área de suplementos, novos ingredientes, que é fundamental que as petições de novos ingredientes partam da indústria de ingredientes, né? Podemos trabalhar em conjunto com a indústria de alimento final, mas somos nós que detemos esse know-how de como aprovar, nós que temos os estudos de toxicidade, os estudos de eficácia também temos. Então, quer dizer, é um trabalho em conjunto, né? Eu acho que é um trabalho, na verdade, de três mãos. O órgão regulador, o fornecedor de ingrediente e a indústria alimentícia. Eu entendo que trabalhando desta forma facilita muito o trabalho, evita problemas em processos junto à Anvisa, exigências e tudo mais, e o consumidor final vai ter a segurança de estar adquirindo um produto seguro. Bom, deu para perceber que assunto relevante não faltou nessa semana especial Food Ingredients South America aqui no Food Connection e também lá na plataforma Fisa Experience. Quem vai trazer um resumo do que foi essa semana é a nossa querida Liliane Zunarelli no Giro Food Connection. Lili, conta pra gente alguns dos destaques do que rolou essa semana. Oi Ana, tudo bem? E essa semana foi uma semana muito especial, então no Giro Food Connection de hoje eu vou contar para vocês tudo o que aconteceu no Armap da Fisa. No primeiro dia nós tivemos um webinar sobre o plant-based e falamos sobre todas as oportunidades das proteínas alternativas. E a RS Blumos comentou suas experiências. E se você quiser ficar por dentro desse cenário e as oportunidades para lançar
novos produtos nessa categoria, vale conferir o e-book especial que nós criamos. Entra lá no Food Connection para fazer o download, é gratuito. Já na terça-feira, nós falamos sobre as tendências de mercado de trabalho, inovação e marketing na indústria de alimentos e bebidas, desenvolvimento de produtos e protagonismo profissional e pessoal frente aos atuais desafios. Foi um dos temas em destaque desse debate. E se você quer saber mais sobre os desafios em inovar na indústria brasileira, vale conferir o nosso primeiro podcast especial, o FISA Talks. Ele está disponível nas principais plataformas de podcast. E os assuntos regulatórios também não ficaram de fora. Com conteúdo em espanhol, falamos sobre os aspectos regulatórios para importar ingredientes para o Brasil e como aumentar a produtividade de indústria de doces. E para quem gosta de assunto de suplementos alimentares, ontem na quinta-feira nós tivemos um webinar sobre o potencial de novos suplementos, com foco em idosos, esporte e crianças. Falamos também com a Naira Sato sobre o impacto da Covid-19 em alimentos e bebidas e tivemos bastante conteúdo em inglês e rolou até uma meditação. E hoje, às 10, teve um webinar sobre os avanços científicos de alimentos funcionais, probióticos e pré-bióticos. E finalizamos o assunto no nosso Food Connection, falando do cenário e oportunidades dos alimentos funcionais. E com certeza, essa semana foi muito especial e repleto de discussões relevantes para este mercado. E o melhor é que dá para conferir tudo isso lá na nossa plataforma, no FISA Experience. O cadastro é gratuito. E também vale conferir que tudo que rolou aqui nesse canal também está no portal Food Connection. É com você, Ana! Viu só que legal? Você ainda vai conseguir conferir todos esses conteúdos. Se inscreve na plataforma FISA Experience, fica de olho, tem muito conteúdo bacana por lá. Tem também aqui no nosso canal do YouTube e, lógico, no nosso portal de conteúdo Food Connection. Eu espero que você tenha gostado dessa jornada incrível pelo mercado que a gente fez pelo mercado de ingredientes. Se você curtiu o vídeo de hoje, já dá aquele like e também compartilha com quem mais tem interesse por esse tema. Eu vou desejar para vocês um ótimo final de semana, agradecer a companhia de vocês e na semana que vem eu volto com muito mais informações. Até logo!